Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Saúde. Gostaria de começar agradecendo nossos apoiadores, que faz possível informações de saúde, qualidade de vida, longevidade e prevenção chegar até você. São eles: Action Day, Banco Sicoob e Casa Simone Interiores, que deixa sempre nosso ambiente mais bonito e aconchegante. Não deixem de nos seguirem também nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify ou no Instagram. A maioria do nosso público é feminino, e quando falamos de saúde da mulher, nos vem à cabeça alimentação, hormônios, atividade física, cuidados com a saúde emocional. Mas existe um tema de extrema importância que ainda enfrenta um grande tabu: a saúde das mamas. Dor, nódulos, histórico familiar de câncer e também hormônios e reposição hormonal são temas da rotina diária de milhares de mulheres e que merecem e precisam de atenção e informações de qualidade. Por isso, hoje, a gente está aqui com um convidado especial, Dr. Hélio Scapin. Ele é mastologista, especialista no diagnóstico, prevenção e tratamento das mamas. Seja bem-vindo, Hélio. Sempre bom receber um conterrâneo que por muito tempo esteve fora, mas que agora está de volta em atendimento aqui em Cruz Alta. Queria, então, te agradecer a presença e que tu contasse um pouquinho da tua história, da tua formação e também o que te trouxe de volta aqui à nossa cidade de Cruz Alta. Bem, obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui dividindo um pouco com vocês essa questão relativa à saúde da mulher. Eu sou filho de Cruz Alta, nascido e criado aqui. Fui embora muito cedo, com 15, 16 anos para estudar e voltei com 40. Então aqui tô de volta e tô encarando aqui uma realidade bem diferente da que eu encarava em Porto Alegre, que agora é mais focado na saúde pública. E é bem diferente, né, o enfoque, mas eu tô gostando muito, 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 muito de estar aqui. Deixa eu começar, que eu tô ansiosa. Então, imagina um oncologista com um mastologista do lado, então, coitado do Hélio hoje, né? Então, assim, Hélio, primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar não só das doenças malignas, mas também das doenças benignas da mama, né? Aí, então, antes de eu passar para a minha pergunta, eu queria que tu falasse, assim, o que tu percebe que é benigno e que muitas vezes é uma dúvida e que assusta muito as mulheres e elas acabam procurando masto. O que tu percebeu, assim, na tua experiência? Principalmente a relação a dores mamárias. A mama densa é uma coisa que gera bastante dúvida. Cistos mamários, né, que é uma coisa que é natural, que toda mulher vai desenvolver em alguma época da vida, algum cisto mamário, que nada mais é do que uma bolha d'água. O que há de preocupação é quando os nódulos são sólidos. Aí sim, aí a gente tem que dedicar um pouquinho de tempo para tentar identificar o de que é feito e a nível celular, né? Qual é a constituição desse nódulo, porque aí sim pode ser uma coisa provavelmente maligna ou então no caminho da malignização. Tá. Então, assim, cistos, dor mamária, até muito constante no consultório, as mamas acessórias. Até descarga papilar espontânea, né? A mama é uma glândula, né? E como toda glândula, né? Se ficar ordenhando, ela vai sair alguma secreção. Então, assim, nem sempre isso é patológico, mas a questão mesmo são nódulos e microcalcificações. Isso a gente tem que ficar de olho. Tá, deixa eu só perguntar, assim, já que tu falou de descarga mamilar, é quando sai alguma secreção pelo mamilo? Isso. Tá, e quando que é assim que de repente é na adolescência, com as mulheres com mais idade? Quando que acontece isso e quais os motivos que faz isso acontecer? A descarga papilar espontânea, normalmente, ela vem associada a alguma feridinha intrapapilar, né? A glândula é lá atrás, e ela vem até o bico da mama por ductos. E esses ductos, porventura, eles são mais dilatados ou menos dilatados de acordo com a vida da mulher, de acordo com as amamentações, de acordo até com a história familiar. Então, acumula ou não acumula secreção ali dentro. Essa secreção, ela fica parada, né? Então, ela fica com uma aparência mais leitosa, mais escurecida, assemelha sangue, mas não é. Então, assim, quando a gente tem que se preocupar, quando é sangue vivo, ou quando é um líquido muito, muito transparente, quase água. Esse a gente tem que se preocupar, porque normalmente é secundário alguma ferida intrapapilar, dentro do ducto. Do contrário, normalmente é secreção da mama, e quanto mais ordenhar, esse líquido que está preso nesse ducto que está dilatado vai ser expelido, e aí vai produzir mais, vai ser expelido. Quanto mais ordenhar,
Mas isso vai se retroalimentar. Então, o certo seria não estimular. Não estimular. De forma alguma. Mas tu falou ali em cisto mamário, Uhum. que é normal. Como saber qual que é normal, qual que é não normal? A gente é orientada a fazer o autoexame, né? Sim. Durante esse autoexame, eu presenciei um cisto. Como eu vou me preparar? Como que eu vou reagir em relação a isso? O cisto assusta muito, né? Porque o cisto surge de um dia pro outro, né? Ele é uma bolha d'água, né? Ele não é um nódulo Mas o cisto, sólido. a pessoa com autoexame não consegue sentir, ele aparece mais na ecografia. Não, o cisto ele aparece como uma massa, uma nódoa. A paciente que faz o autoexame, né, até na palpação no consultório, a gente não consegue identificar o que é um nódulo sólido, o que é um cisto. O cisto assusta muito, porque porventura ele é quente, ele é até, por vezes, inflamado, tem algum flogismo em volta, mas ele não é sólido, né? Então, assim, no momento que a gente vai fazer a biópsia, por exemplo, na ecografia, a ecografia, às vezes, ela confunde o cisto que tá lá por mais tempo, ele fica com uma secreção mais viscosa dentro que simula muito um nódulo sólido. A gente só vai decifrar isso na hora da biópsia. Na biópsia, tu tira o fragmento do nódulo sólido, mas o cisto se estoura, ele se desfaz na hora, né? Na hora da punção, o que é um bom sinal. Quando que a gente E a tem que estar com cápsula cisto? cística é reabsorvida daí. É absorvida. Quando que a gente tem que prestar atenção nisso? Quando os cistos são septados, quando os cistos são complexos, quando tem debris dentro dos cistos, a gente tem que ficar de olho. E quem tem cistos, né? E os aglomerados císticos também? Aglomerados císticos também. Aglomerados císticos, eles podem esconder alguma outra coisa, né? Normalmente microcalcificação associada. Então, aí a importância de exames casados, né? A ecografia nunca vem sozinha, né? Vem com a mamografia. Para casar os exames e uma coisa vê uma coisa, outra coisa vê outra coisa. E quando a gente casa os exames fica bem melhor. Mas assim, voltando ali ao assunto de quem tem cistos, né? As meninas de 15 anos que têm a glândula pura não têm cistos. As vovós de 80 que têm a glândula completamente lipossubstituída também não têm cistos. Quem tem cistos? É a mulher que está na meia-idade, que está substituindo a glândula mamária densa dura por um tecido frouxo que é a gordura. Ou seja, para o organismo, a mama foi feita, em tese, para amamentar alguém, certo? Quando o organismo se dá conta que não está mais amamentando, que não está mais usando a mama para isso, ou está entrando na menopausa, é muito caro para o organismo manter uma glândula que não funciona, né? Então ele substitui a glândula, que é um tecido caro, por um tecido vagabundo bagaceiro, que é a gordura, né? Então todo mundo deve estar observando, né, com o passar dos anos, que a mama vai ficando um pouco mais molinha. E essa transformação do tecido glandular para o tecido gorduroso formam essas bolhas d'água. Então, é uma coisa típica da perimenopausa e menopausa. E passa com o tempo. Algumas pacientes têm que ser puncionadas, né, porque dói, porque inflama, porventura até vira um abscesso. Mas eu não gosto muito, particularmente, de manipular. Eu acho que tem que dar tempo para a natureza resolver isso sozinho, mas tem pacientes que têm que ser puncionadas para alívio mesmo, para alívio dos sintomas. Por exemplo, uma pessoa que tem um aglomerado cístico, assim, Uhum. e ela tem que fazer a ultrassonografia a cada 6 meses, tem que acompanhar, tem que ficar de olho, vigilante. Tem. Especificamente, o aglomerado cístico, sim. Porque o aglomerado cístico, ele é uma sombra, né, porque está por trás dele. Então, na imagem, é interessante que se repita e que se faça exame de cada 6 meses. E aí a gente vai para mamografia, para aquele risco final que tem na mamografia, que toda mamografia, todo exame de mama tem no final BIHADS, uma escala BIHADS, né? A escala BIHADS, ela classifica de acordo com a suspeita de malignidade. Então, se tu tem lá a BIHADS 1, BIHADS 2, tranquilo, anual. BIHADS 3 já começa a diminuir o tempo de reexame, né, em 6 meses. BIHADS 4 exige uma biópsia. BIHADS 5 já pensa no tratamento, que você tem que só documentar o diagnóstico. Então, assim, normalmente cistos aglomerados já é BIHADS 3, BIHADS 4, então a gente já tem que seguir no acompanhamento. E esses aglomerados, eles podem ir aumentando de tamanho? Normalmente eles ficam parados. O que eles podem evoluir é para microcalcificações e essa sim, aumentar. Então, o tamanho, comparando uma ecografia com outra, não muda. É só a calcificação Não muda, mesmo. é só a calcificação mesmo, ou se tem algum nódulo associado. Às vezes, em primeiro momento, você não enxerga o nódulo, né? E o nódulo vai se fazendo depois. Às vezes, a microcalcificação ela é antes do nódulo.
Hélio, para o pessoal que está nos ouvindo, a partir de que idade que começa esse rastreamento, esses exames de rotina para a mulher? Seja o autoexame e seja também exames de imagem, como que vai progredindo essas avaliações? Então, assim, eu tenho uma opinião meio polêmica quanto ao autoexame. Eu não acho o autoexame uma coisa muito boa. Porque eu acho que o autoexame, ele é uma coisa que sobra para as pacientes que são ribeirinhas, para as pacientes que estão longe dos centros e não tem absolutamente nenhum acesso a nada a fazer seu autoexame. Mesmo essas, quando sentem alguma coisa, elas fazem o quê? Já que elas não têm acesso, né? Elas fazem o quê com o seu achado, né? Então eu acho que isso é uma coisa, as posições, isso e aquilo. Eu acho, sinceramente, que quem faz diagnóstico é médico. Então, se tem alguma dúvida, alguma questão, vá ao médico, faça exames, né, periódicos, exames anuais. Acima dos 40 anos é prioritário que se faça mamografia todos os anos e, se puder, uma ecografia associada. E o que a mulher pode fazer, no lugar de trocar esse nome autoexame por autocuidado, sabe? Então, assim, na hora do banho, na hora do hidratante, dá uma atenção para as mamas, né? Dá uma atenção pro que tá aqui hoje, não estava aqui ontem. E a partir disso, a partir de qualquer dúvida, procure ajuda, né? Os postos de saúde, eles são bem equipados, né? Tem ginecologista e enfermeiros treinados nos postos de saúde do sistema, enfim, ou então comunique a uma amiga, né? Comunique, divida isso com outras mulheres, normalmente elas se compadecem com isso, porque todas as mulheres já tiveram algum achado na sua mama. E esperam 1, 2 ciclos, 3 ciclos para passar, depois que ela vai abrir para as amigas e tal. E eu acho importante que isso seja um assunto tranquilo, um assunto livre de ser discutido entre as mulheres, né? Usual, né? Já que tu falaste na mamografia, por exemplo, a pessoa que tem uma cisto ou microcistos, isso de fazer a mamografia todo ano, essa radiação da mamografia, não pode induzir a uma transformação maligna? Eu escuto muito isso. Agora responde. Diariamente. Então, assim, sabe que isso é um desserviço, né? Isso, assim... Pior que tem médico, que eu já ouvi médico falando. Pois então, é absurdo. Esse é um completo absurdo, porque... exames anuais, né? O câncer de mama é um exame, é uma doença de rastreio, né? Assim como próstata, assim como colo de útero. Então a gente precisa procurar, né? Não, é uma doença que tem muito poucos sintomas, não dói, a paciente normalmente não sente, não é palpável, né? De acordo com o tamanho da mama, mas então a gente precisa procurar. Então a gente precisa de um exame que seja simples, rápido e acessível e barato, que dê o maior número de informações para todas as mulheres, né? Que seja acessível para todas as mulheres. E até agora, tudo que se estudou não substituiu a boa e velha chapa de mama, que é a mamografia, certo? A mamografia tem uma radiação ínfima, muito pequenininha, e isso tudo é calculado. Então, não é preciso se preocupar quanto à radiação, quanto a acumular radiação, que a gente não... esse risco ele é irrisório. Claro, radioterapia prévia, gestantes, claro que se evita, né? Enfim, né? Por esses motivos. Mas para diagnóstico e para rastreio, uma mamografia por ano ou a cada 6 meses, porventura, não vai ser isso que vai causar nada demais. Tu sabe, Gi, eu vi uma pesquisa, eu não vou me lembrar os dados, assim, mas a quantidade de irradiação que tu recebe num voo é gigante comparado com os exames. E quando as pessoas entram num voo para viajar, ninguém pensa nisso, né? Não vou ir de avião porque eu vou receber uma irradiação. Ninguém Isso. Deixa eu só voltar ali que o Hélio falou ali que ele tem uma opinião polêmica em relação ao autoexame. E realmente, né? Várias sociedades médicas não orientam mais o autoexame. Por quê? Porque dá muito falso positivo e falso negativo. Fiquei feliz agora porque eu nunca faço. Viu? A gente tá aqui pra alegrar. Por quê? Porque às vezes a mulher não tá treinada para aquilo ali, né? Ela não vai perceber, a menos que seja algo muito grotesco, e ela vai ficar tranquila, achando que tá tudo certo, que não precisa ir no médico, não precisa fazer. E o contrário também, né? Às vezes ela acha um cisto, uma coisa totalmente benigna, e faz vários e vários exames sem a necessidade adequada para isso, né? Então, eu acho que é bem interessante. É autocuidado, né? Autocuidado resume muito, né? Então, assim, atenção às mamas, né? Dá atenção às mamas
aumentou muito, diminuiu muito, sentiu alguma coisa que não estava ali no mês passado, né? Então, o ideal é tu ter avaliar as tuas mamas, aquele teu banho mais longo, aquele banho completo, depois da menstruação, quando parou de menstruar, aí é o melhor momento de tu ter, enfim, dar essa atenção pra mama, porque é aí que aparecem as coisas. E assim, o fator negação também é uma coisa muito importante, né? Com certeza. Então, e a gente vê muito, né, Carla, na população feminina, principalmente, Com certeza. negando, né, e eu acho que isso é bem... Querendo se esconder. Vou falar Querendo escolher um problema, vou exatamente. falar uma vivência, assim, há vários anos atrás eu recebi uma paciente no meu consultório privado e era uma mulher muito bonita, muito arrumada, muito, né, e aí ela chegou ali me falando que tinha descoberto uma lesão, tarará, tarará, que ela palpava um nódulo, e tá, tudo bem, mas não tinha me trazido nada de exames. E tu olhando para aquela mulher, tu não dizia o que tinha por baixo. Na hora que eu pedi pra ela passar, tipo, ela simplesmente não tinha mais a mama ali, sabe? Tumor Era um ulcerado. tumor inteiro na mama. Mas assim, tu olha a pessoa, então aí é o grau de negação, não é o nível social, é o não é. acesso, Não. É o grau de negação. Então, assim, Como assim o tumor inteiro? Ferida? Uhum. Eu vejo assim, ó, muito no consultório, principalmente aqui em Cruz Alta, as pacientes mais idosas, que elas ficam escondendo do resto da família, entende? Então elas ficam lá, a avó, com o seu sutiãzinho, elas ficam escondendo. Quando é que a família se dá conta? Quando começa a sentir o cheiro. A gente não consegue acreditar. Então é um tumor Fiquei chocada que agora cresceu com de isso. tal forma que ulcera, ele vira uma ferida, né? Ele exterioriza. Tipo, Isso, vem a furo, né? Tipo como se fosse um abscesso. abscesso. Às vezes tu não Isso. enxerga mais a mama Às ali. vezes não enxerga, você já comeu a mama, né? Inclusive a gente tem pacientes, né, Tem. Carla, que a gente tá, né, tentando manejar disso, mas é uma coisa muito frequente, é uma coisa que eu não via muito em Porto Alegre, porque era o tipo a população que eu atendia era uma população bem diferente da população daqui, mas aqui, ó, invariavelmente, todos os meses aparece alguém. Nossa, Assim, é chocante. é chocante. Então, mais é um chocante. motivo do nosso episódio ser importante. E é pras isso, mulheres. elas não sentem, né? Não sente Mas o acho que é uma nódulo. feridinha, uma espinha. Acho que é uma feridinha. Não, elas dizem assim, eu tenho essa ferida aqui há 20 anos. Não é nada. Só que às vezes os cânceres de mama, eles são mais indolentes, principalmente na mulher mais idosa, né? Então, não são todos os tumores malignos da mama que tem aquela angústia, aquela coisa de tratar agora e pra metastasizar. Tem tumores que são bem menos Agressivo. agressivos. E os das vovós, eles normalmente são menos agressivos. Então elas ficam, essa feridinha, isso aqui foi mordida de cachorro há 10 anos, não, né? Não é nada, isso aqui não é nada. Creio que não é nada. Tá bom, então vamos investigar só um pouquinho, E pacientes que já chegam metastáticas ao exame também, à primeira consulta, também não é incomum, secundárias a um tumor ulcerado. Aquela mama densa, assim, que por exemplo é palpado, fica uma mama bem recheada. Uhum. É risco? Ela não é risco, mas a mama densa, ela não tem mais câncer que a mama não densa, certo? Se a gente for olhar para os números. Mas a mama densa, a minha mão não chega na palpação para identificar. Isso que eu tenho a mão treinada, né? Nós temos a mão treinada para perceber nódulos e assimetrias e alguma coisa assim. Mas a mama densa é uma mama que exige exame. Tu entende? É uma mama que exige mamografia. E é mais difícil o exame com dessa paciente ou não? Não, Mais dolorido? Muita não. gente tem medo da mamografia, diz que dói. Nós todas aqui já fizemos, sobrevivemos e não... Olha, eu acho que não é o é. fim do Nem mundo, perceber né? Sinceramente, essa dor que eu acho dizem. que Eu não não é nem percebo questão nada de disso. sobreviver, eu acho que não dói nada. Exatamente. Aperta um pouquinho, Não é comprime, nada. é uma Segundos. compressão, mas nada. Segundos. E é fato, né? Precisa demais. fazer. Claro. Precisa fazer. Então, assim, a ecografia não substitui a mamografia. Tampouco a ressonância não substitui a mamografia. A ressonância, por exemplo, não vê cálcio, não vê calcificação. Então é um exame super apurado, super novidade, super novo, mas que ela não vê a boa e velha calcificação. Então a chapa de mama, que em tese dói tanto, que em tese machuca tanto, digo que melhorou bastante. Quando eu comecei em mastologia, eram 18 quilos de peso Que comprimia. que comprimia a mama. Hoje eu nem sei mais quanto é isso, mas essas coisas são bem mais calculadas hoje em parece dia, pouco. né? Gente, eu já Parece fiz pouco. várias mamografias em Isso. vários locais e nunca achei que doeu. Só comprimiu. Exato. E vai continuar fazendo ainda por muitos anos. E sugiro que tu faça sempre no Deus mesmo queira. lugar.
Eu tenho feito só num lugar, ultimamente. Sugiro, porque aí os achados sempre são Sim, acompanhados, né? Porque se tu for tem o num histórico, lugar, tem sempre vai ser novo o achado, né? E tem os exames. Vai ser novo, Os exames para comparar. Né? Exato. Sim, eu faço. Isso é bem importante. E, Hélio, agora falando de mama densa, não é tão incomum se a gente colocar ali no Google, procurar vários casos de diagnóstico de câncer de mama, né, mais avançado até, né, e só que fizeram uma mamografia e estava tudo ok. Principalmente mulheres mais jovens. Como é que tu explica isso e o que a gente tem que fazer para evitar isso? Então assim, explicando agora como eram as mamografias mais antigamente, que eram com radiação mesmo, não eram digitais, a mama ela fica em cima de um receptáculo de radiação, né? Uma bandeja. Uma bandeja, né? A radiação ela tem que vir, ultrapassar a mama e registrar embaixo. A chapa fica embaixo. A chapa fica embaixo. Se a mama é muito densa, a radiação vem e volta. Ela não consegue registrar embaixo. Então, assim, por isso que a mamografia, ela é indicada especificamente para mulheres que não têm a mama tão densa e passaram dos 40 anos. Porque aí já há a capacidade do raio cruzar e registrar alguma coisa. Senão ele fica uma grande mancha branca. E aí não tem indicação, a mamografia não tem tanta leitura assim na mama densa. Mas para isso tem a ressonância ecografia, né? Se tu tem alguma questão, alguma dúvida, né? Alguma dúvida diagnóstica. Pacientes muito jovens, né? Com 20 e poucos, 30 anos, não tem indicação de mamografia, justamente por isso. Porque a mama é muito densa. O ideal é acima dos 40 anos. E o silicone, ele atrapalha na mamografia? Olha, mamografias mal feitas, sim. Existem manobras especiais, né? Manobras Eklund, que a gente chama, que elas que não faz uma incidência assim, aí uma incidência assim como uma mamografia normal. Faz outros tipos de incidência, inclusive uma que joga a prótese para trás e puxa a mama para frente, que tu consegue fazer mamografias. Tipo, puxa o mamilo, né? Isso, tu consegue fazer mamografias com a mesma qualidade de mamografia sem prótese, com a prótese. Então, assim, esse argumento, se tenho prótese, não pode fazer mamografia, caiu por terra, isso não rola. Ficando nesse do silicone, tem artistas que acabam tirando o silicone por conta de estar causando doenças autoimunes ou mesmo com medo de não conseguir fazer o diagnóstico correto. O que tu acha disso? Eu acho que tudo é um padrão, né? Tudo são os padrões vão mudando e os volumes vão mudando. Logo que eu comecei na mastologia, a moda eram mamas gigantes, né? Mamas pesadas e redondas. Agora as coisas estão mudando. E sim, né? Agora temos um tipo novo de linfoma, né? Que é um linfoma que tem tudo a ver com autoimunidade, que é secundário às próteses, né? É raríssimo. Eu nunca vi na minha vida profissional ainda nenhum. Mas, é uma doença completamente controlável, mas sim, ela tem relação com a prótese. Então, assim, eu acho que as mulheres, elas estão indo num caminho de não utilizar tanto volume. Eu sou um super partidário de não tanto volume, porque é pesado, porque não satisfaz a mulher. É uma pressão estética que não era para ela especificamente, que era para o mundo olhar, mas é ela que carregava, né? Então, eu sempre fui bem poupador em relação ao volume de próteses. Fico feliz que os volumes tenham diminuído, que seja mais fácil e mais estético, né? Mais anatômico. Hélio, esse linfoma que tu comentou é relacionado a uma marca de prótese específica que saiu um recal e daí tinha que trocar? Não. O recal era sobre próteses que tinham perigo de estourar, né? Tipo, de furar, né? Todas elas têm, mas aquele recall que teve foi para isso. As próteses rugosas, em geral, elas têm essa questão, porque imagina que a prótese ela fica solta dentro de uma cavidade. Então, ela, porventura, ela tem uma micromovimentação ali dentro, e isso causa uma feridinha que cicatriza. Tipo, ela vai machucando. Ela vai machucando e vai cicatrizando. Machucando e cicatrizando, até que na centésima, milésima, milionésima vez que isso acontece, pode, enfim, desenvolver uma linhagem de células ali que não morrem, né? Que são câncer. E sobre a troca do silicone? É obrigatório trocar? Não. Isso não. O silicone, a prótese de silicone, ela é colocada para ser eterna, certo? Só que não é, certo? Por quê? Porque gira,
porque torce, porque fura, porque encapsula, né? Mas prótese que tá bem colocada e anatomicamente intacta, ela tá apta para seguir. Certo? Então, aquilo de 10 anos, eu acho que era uma jogada muito mais de marketing para poder fidelizar e vender mais prótese. Tava sempre girando. É. Hein, Hélio, e mais, falando assim de volume, acho que há uns 5 anos atrás, a Angelina Jolie polemizou, né, no sentido de retirar as mamas em função de ter um exame genético positivo para ela. Uhum. O que tu pensa desse assunto? Tu acha que é uma coisa recomendada? É uma coisa que podemos pensar? Caso eu tenha um exame genético positivo, é recomendado eu fazer isso também, por exemplo? Eu acho. Bom, esse é um assunto muito, muito, muito polêmico. Eu senti na pele o efeito Angelina Jolie aqui. Bom, a Angelina Jolie teve gerações e gerações da família dela, onde todas as mulheres morriam de câncer de mama ou ovário, né? Então, a Angelina Jolie se viu com uma carreira para tocar, com um monte de filhos e com uma mutação de BRCA1. E uma sombra nas costas, porque E uma imagina, sombra todos nas costas. familiares com E a mutação de BRCA1, ela tira a mulher do risco de 10, 15% da população normal, dessa que tá passando na rua aqui agora de ter câncer de mama, e vai para ela para 85, 90% de chance de ter câncer de mama. Então, quem se identifica a essa mutação, ou a gente diminui o rastreio, né, a cada 6 meses e com ressonância junto, mamografia com ressonância, ou a gente estabelece mastectomia profilática. Eu fiz muita mastectomia profilática já. Aqui em Cruz Alta ainda não tive oportunidade de fazer nenhuma. Não é uma cirurgia que eu gosto de fazer, porque na minha impressão eu opero uma estatística. Eu tiro de uma pessoa uma mama que está bem, né? E a gente trata uma possibilidade de ter câncer de mama. Bom, essa caneca ela tá meio cheia, meio vazia, tu entende? Então, se a gente for para um lado, ela não tem nada. Se a gente acompanhar ela, esperar ter alguma coisa, talvez valha mais a pena. Mas isso é muito discutível, é um assunto muito discutível. Quem tem seus familiares morrendo sistematicamente pela mesma doença, com certeza pensam isso de uma maneira bem diferente. E eu sempre lembro que reconstruir uma mama não é ir nos África comprar uma mama nova e sair Angelina Jolie por aí. A reconstrução, ela é um procedimento, é um processo lento, doloroso, onde vai um expansor de tecidos, são etapas, é mais de uma cirurgia, porventura tem várias cicatrizes. Eu tinha um anestesista lá em Porto Alegre que falava que a mama reconstruída é uma mama de vestir, não é uma mama de despir, porque ela não tem a mesma sensibilidade, ela não tem o mesmo balanço, ela não tem a mesma temperatura, enfim, ela é uma mama vestida, ela tá linda, mas é uma mama sem, né, nua, ela é muito diferente. Então, assim, doutor, eu quero que tire as duas. Não, pera um pouquinho, né, quer dizer, se tu tem um problema num dente, eu não posso tirar todos os teus dentes, né, se tu tem um problema num olho, eu não posso tirar todos os teus 2 olhos, né, então pera um pouquinho, né, vamos com calma, porque reconstruir não é isso, né, reconstruir é um procedimento que, inclusive, ele é mais mórbido, mais doloroso. A Carla tá aqui pra me embasar aqui, que é a própria mastectomia. Bem interessante. Deixa eu perguntar, você sabe o que é um expansor? Sabe como é que funciona o expansor? Não, eu só fiquei imaginando. Vai colocando o tamanho volume até... que vai aumentando ali dentro. É pra esticar a Como é que pele, é? né? Então, Como é que assim, é? ó, imagina, eu sempre explico para os pacientes assim, ó, imaginem uma laranja de umbigo, certo? Tira a tampa da laranja de umbigo, tira a laranja pelo branquinho, tira a laranja, certo? Essa laranja É só a casca. fica a casquinha lá. Ali dentro a gente coloca uma prótese de silicone vazia, sem silicone. Só a casquinha da prótese. E fecha. Cicatrizou, beleza. Dali a uma semana, 2, tu vai lá e coloca uma seringa de soro. Depois uma seringa de soro. E aquilo vai Fica um crescendo. acesso ali dentro? Oi? Fica um acesso. Não, Funciona? ela tem uma parte metálica que tu pode colocar com seringa e ela não fura. E aí tu vai lá e coloca uma seringa de soro de acordo com que a mulher tolerar aquilo espichando. Então, assim, ó, essa prótese, esse expansor vai abaixo do músculo. Então, aquilo vai espichando e vai crescendo como uma barreira grávida. Então, a pele ela vai aumentando, mas tudo da musculatura, inclusive os ossos das costelas, elas vão se tomando a forma. Se moldando. Tá, Abrir espaço. Eu bem leiga, aqui vou fazer uma pergunta. Na minha concepção, tu vai remover essa mama.
Aham. Pra mim fica um espaço ali dentro, não ficaria? Eu Fica achava reto. que daí só preencheria Fica reto. aquele espaço com silicone. Não, Tu não fica remove só a glândula. Fica reto. E porque E não fica aquela pele caída. Não, Remove tudo, o mamilo, Não. tudo. não, dependendo do lugar do câncer, remove o mamilo. E dependendo do lugar onde está o nódulo, a gente tem que remover a pele que está recobrindo isso, porque a gente não pode garantir que a pele também não está cometida, né? Tá, mas digamos que eu não tenho nada, eu só quero tirar pra evitar. E a pele, ela retrai. Assim que tu tira, que tu corta, ela retrai. Então tu precisa criar pele nova, mesmo porque a mama para ter um certo balanço, né? Mas Pra como é não que tu, Ela fica como é que tu reta. coapta os bordos? Como é que tu... Que tecido que tu vai conseguir fechar? Então, essa própria pele, tu coloca embaixo do músculo, tu seca o músculo, coloca embaixo do músculo esse expansor e fecha com a pele remanescente que tu conseguir. Reta. Reta. E fecha da maneira mais grosseira possível. Por quê? Porque Tipo, puxa pra... isso, porque como ela vai crescendo, tu precisa de uma sutura muito forte para aquilo não arrebentar, né? Quando vai aumentando, quando vai inflando. E aí quando chega no volume que tu quer, tu abre de novo, tu tira essa prótese expansora, tu já tem aí um espaço, aí tu coloca uma prótese normal. Aí tem o segundo problema. A mama nova aqui e a mama velha aqui. Né? Já é diferente, né? É assimétrica, Já é né? Não assimétrica. Uma nova e uma Se não, velha. tirou né? as duas nova e uma mãos. velha. Uma nova e uma né? Então aí tu faz uma segunda cirurgia, que é para afilamento dessa aqui e simetrização da velha com a nova. Então, porventura, eu tenho que botar uma prótese menor nessa para poder simetrizar com essa. Então, assim, é um procedimento muito longo, doloroso, caro Cruel e pra mulher. cruel, e cruel, e Importante cruel. esclarecer, eu acho E que a maioria cruel. das pessoas pensavam que seria uma cirurgia Uma coisa de silicone. fácil. Não, não é. E não é. E não é mesmo. Inclusive, tem técnicas de silicone imediato, só que são técnicas muito perigosas, né? De extrusão mesmo do silicone. E para a antes tu- saúde, e para estética, tudo prejudica. Mas se a gente faz uma cirurgia onde tem que remover o útero, a gente tem vários prejuízos hormonais, por exemplo. Na mama também acontece isso ou não? Essas glândulas que são removidas fazem falta para a saúde da mulher depois ou não? Porventura, por uma próxima amamentação, talvez. Ontem mesmo eu recebi no consultório uma menina que tinha feito quimioterapia e que estava em menopausa, com 40 anos, que gostaria muito de engravidar. A mama não foi a causa disso tudo, né? Mas a mama foi o bode expiatório da vez, né? Quer dizer, o que aconteceu foi o tratamento que deixou ela, né, em menopausa, mas a mama foi a causa disso tudo, né? Ela tinha um câncer de Teve um mama. câncer de mama que foi tratado, enfim, com quimioterapia, com bloqueio, inclusive estava em bloqueio hormonal. E daí isso que acelerou a menopausa? Sim, é quando as pacientes fazem. Agora a Carla pode falar melhor que eu. As pacientes que fazem quimioterapia sempre é uma loteria, né? Quem volta a menstruar e quem não volta. As mulheres mais jovens, assim, então, abaixo dos 40 anos ou 40 e poucos, aquelas que menstruam ainda, quando vão para quimioterapia, uma grande porcentagem entra em amenorreia. Elas param o ciclo menstrual e aí elas ficam 1 ano, 2 anos. Mas quanto mais jovem essa mulher, maior a chance dela voltar a menstruar depois de um tempo. E aí o risco de uma gravidez, tudo isso. Mas falando de gravidez, no último Congresso Brasileiro, porque assim, ó, há um tempo atrás, Hélio, ninguém falava em gravidez pós algum diagnóstico, né? Era totalmente contraindicado, principalmente câncer de mama, né? Porque tem receptor hormonal positivo. E nesse último congresso que eu fui, tinha uma sessão exclusiva para gestação pós-diagnóstico de câncer, porque tá mudando, porque as mulheres estão vivendo mais, muitas atingem a cura. E aí fica, ó, teve o diagnóstico, se tratou, curada, e aí ela quer ter um filho, tipo, que tu tá falando o exemplo, né? Então, E isso é possível, né? é. Hoje em dia isso já é possível. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, aumentou em 10% os cânceres em mulheres abaixo de 40 anos. E aí eles comentam que pode ser por gravidez tardia, uso de hormônios, sedentarismo. Nesse caso, que daí a pessoa teve o câncer, não teve... Envolve isso? Não. O câncer de mama na mulher mais jovem, ele é ligado, assim, tem alguns fatores que são muito ligados a isso. Por exemplo, história genética, né? Quando tem alguma mutação genética, os cânceres de mama aparecem mais cedo mesmo. E hoje a gente está tendo um boom, então, de câncer de mama em mulheres mais jovens, justamente por manipulação hormonal muito, muito, Precoce? muito precoce, qualidade de vida e obesidade, né? Então, assim, a questão do câncer de mama é a manipulação hormonal. Mas se for parar para pensar,
A gordura periférica, ela é aromatizada em hormônios. Então, isso é a razão de que toda mulher que entra em menopausa dá uma leve engordada, né? Dá uma leve engordada, o metabolismo baixa um pouco. Por quê? Porque é uma reposição hormonal natural do organismo, né? Então, assim, a gente vê nas classes mais baixas, as pacientes são mais gordas, as pacientes são mais, né? Elas têm mais um IMC mais alto, e eu acho que tá ligado a isso. Então, no fim das contas, o IMC, né, a massa corporal, ela é ligada com um hormônio. Então, e a manipulação hormonal, eu acho o grande vilão da coisa. E a reposição hormonal, após a menopausa, pode aumentar a probabilidade de câncer? Pode, aumenta, né? Não pode, ela aumenta. Porque, claro que existem indicações, né? Existem mulheres que não conseguem ter uma qualidade de vida sem a manipulação hormonal. Sofrem muito com sintomas de menopausa, né? Então não conseguem dormir, ganham muito peso, vontade de dar na cara do marido, ansiedade, depressão, né? Enfim. Enche uma mão de coisas pra dizer. Mas a reposição hormonal, por outra mão, ela aumenta o risco de AVC, de aneurisma, de infarto e câncer de mama. Tu entende? Então nessa mão nada mata, nessa mão tudo mata, né? Então assim, a reposição hormonal, ela é, a meu ver, um tiro no pé, assim, porque tu leva com a barriga, tu mente pro teu organismo que teu ovário ainda tá ciclando por um tempo, até que os riscos superem os benefícios. Porque vai ter um dia que tu vai ter que parar. Porque o risco de AVC, aneurisma e essas doenças vasculares, elas aumentam tanto que um dia tu vai ter que parar. E aí aquele calor que tu não sentiu lá atrás, porventura tu pode vir a sentir. Tu entende? E aquela mulher que tem cistos, aglomerados císticos e faz reposição hormonal, é um risco maior ainda? Tá, mas vamos voltar ali para a reposição hormonal. Achei bem polêmico esse tema, acho que vamos discuti-lo. Então, é sempre uma balança. Tu vai colocar na balança o que convém mais. Se é tu sentir esse calorão agora ou se é sentir no futuro. Mas eu tenho visto vários médicos especialistas em reposição hormonal defendendo de que hoje em dia não se tem mais uma data de parar de usar a reposição. Claro que tem esse controle, como tu falou. Vai aumentando o risco, vai chegar no momento que esse risco já sobrepõe ao benefício. Mas ainda colocando na dúvida, o risco de tu aumentar o peso, tu vai ter uma qualidade de vida pior em relação a isso, vai estar com uma camada de posa maior, vai aumentar teu colesterol também. Tu acha que uma coisa não pode ser manejada com a outra? Eu acho que sim. Eu acho que super pode. Inclusive, as mulheres que precisam fazer uma reposição hormonal que não tiveram câncer de mama, porque quem tem câncer de mama não pode, determinantemente não pode, é proibido. Mas as mulheres que não tiveram e que querem fazer reposição hormonal, ótimo, né? Faça. Mas eu só gostaria de ter certeza da saúde da tua mama. Então, em vez de ficar fazendo uma mamografia anual, a gente pode tentar intercalar nesse 1 ano de intervalo entre as mamografias, uma ecografia ou um exame clínico de consultório, para pelo menos a gente ter certeza que tá tudo bem. Principalmente nas mulheres que têm história familiar de câncer de mama, né? Uma ecografia a cada 6 meses. Uma ecografia a cada 6 meses. Então, assim, a gente vai adaptando como a gente conseguir, né? Adaptar na vida da mulher isso. Porque, realmente, tem mulheres que sofrem muito com a menopausa. E qualidade de vida é o que se busca, né, gente? A gente tá aqui, né? A gente trabalha tanto, né, Carla, pra isso, né? Pra levar qualidade de vida pras pessoas. Acho que bem acompanhado, então. Bem acompanhado. Eu acho que tem as suas indicações, né? E tem as suas contraindicações também, né? Eu que sou um mastologista, na maioria das vezes contraindico. Mas eu respeito quem indica e acompanha quem usa. E acompanha quem usa e que tem seus motivos. Entendi. A amamentação é um fator de proteção? Ela e é bem polêmico isso também, né? Às vezes no consultório a gente escuta assim, mas eu amamentei 3 filhos, como eu tô tendo isso, né? Calma, né? Estatisticamente, as mulheres que amamentaram, elas têm menos câncer de mama das que as não amamentaram. Por quê? Porque a mama, as células mamárias, elas só terminam seu desenvolvimento na amamentação. Então, antes da amamentação, elas são células primitivas ainda, mais propensas a ter câncer. Então, as mulheres que amamentaram, elas já têm as células amadurecidas da mama.
Então, essas células amadurecidas da mama, elas são menos propensas a ter divisões que são erráticas, né? Então, o que é o câncer em si, né? O câncer todos os dias nascem e morrem células do nosso organismo e isso é Normal. normal, Fisiológico. fisiológico, né? Um dia uma célula deixa de morrer e essa que deixou de morrer se transforma em 2, e 4, e 8. Então, as células que estão amadurecidas, elas têm menos probabilidade de que isso aconteça. Nossa, que nós estamos fazendo uma sabatina contigo. Ai, coitado. Viu só, Tá, tinha bastante e te dúvida, enchendo cada de vez perguntas, surge Não, mas é um mais. assunto muito bacana e a gente são está dúvidas de perguntando. vocês mesmo, né? Parece que vocês Tu tá vendo, né? É. que- Elas estão consultando, elas estão consultando. Ter coisas com certeza. É dúvidas da gente. Mas a exato. gente tá aqui Eu representando gosto muito todo de mundo que tá conversar. Mulheres devem ter as mesmas É. dúvidas que a gente. Não, e eu gosto muito de conversar, então eu tô adorando estar conversando aqui com vocês. Que bom, não, olha, nós temos temas aí pra bastante podcast, de repente Não, podemos até marcar outro. Com pra frente. certeza. E eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né? Porque assim, ó, a reposição hormonal já foi colocada no altar e também já foi levada para o inferno. E agora parece que a gente está tentando achar um equilíbrio entre tudo isso. E é bem o que tu falou, né? Algumas mulheres farão a reposição hormonal bem indicada, mas não é uma receita de bolo que eu vou fazer o bolo igual para todo mundo. E é isso que tem que saber, que tem que analisar direitinho. E aí tu falou assim, vamos fazer uma mamografia, de repente uma eco, e faria uma ressonância em algum caso ou só casos específicos para esse segmento da mulher na menopausa usando hormônio? Eu acho que a ressonância, ela tem uma indicação bem específica, que tu tem que ter uma dúvida bem composta para poder fazer a ressonância. Senão a ressonância ela te responde coisas que tu não quer saber e te confunde muito mais. É uma desgraça, É uma uma desgraça. desgraça. Então, uma ressonância mal indicada, ela mostra captações que tu não encontra por ecografia. A gente só consegue biopsiar coisas quando elas são vistas por ultrassom. Então, tu não consegue colocar agulha. Então, se tu faz uma ressonância onde tu não tem uma dúvida específica, eu quero ver isso, capta um monte de coisa que tu não consegue Não sabe biopsiar. onde procurar. Então ela te piora, ela te coloca num cenário muito pior do que tu já estava antes. Então, assim, a ressonância tem as suas indicações. Eu vejo que aqui, principalmente, ela é muito usada. Muito mais do que em Porto Alegre, aqui. Mamografia é muito pouco usada aqui. Então eu vejo os pacientes que chegam até mim muito com ultrassom e ressonância pronto. Mas tem as suas indicações. Eu acho que fazer ressonância por fazer a ressonância para deixar todo mundo tranquilo é só quem fez a ressonância e não leu o laudo, porque às vezes ela não tranquiliza nada. Muito pelo contrário. Uma pessoa magra, saudável, que faz bastante atividade física, tem uma alimentação controlada, ela está protegida contra um câncer de mama mesmo tendo Mas fator essa genético? pessoa não é a Gisele, é uma amiga da Gisele. Preparem-se, então. Então preparem-se, gurias. Não tá. Preparem-se, não tá. A gente tá falando de estatística, né? Estatisticamente, as mulheres que são mais magras têm menos câncer de mama, as brancas têm menos câncer de mama, as mulheres mais magras têm menos câncer de mama, as que amamentaram têm menos câncer de mama. Mas o maior fator de risco, não esqueçam, é ser mulher. Ser mulher, ter mamas, é fator de risco para ter câncer de mama. Mas tudo isso Inclusive vai as mulheres reduzindo- mastectomizadas. Inclusive. Porque se tu tem a predisposição para ter um câncer de mama, não tem uma divisão anatômica e colorida e específica entre a Toda pele, a a gordura mama. e a glândula. A mastectomia, ela não é uma cirurgia total, né? Sempre vai ficar alguma célula mamária ali. Então, se é para complicar, vai Uma complicar. célula que escapou. Que escapou, ficou ali, tu entende? Então, as mulheres mastectomizadas, inclusive, voltando àquele assunto das cirurgias profiláticas, né? Eu não gosto de chamar de profilática, eu gosto de chamar de cirurgia redutora de risco. Porque ela não tira a mulher da linha de tiro. Ela protege da linha de tiro, né? Então, assim, ser mulher, ter mamas, é fator de risco para câncer de mama. Pronto. Pronto, Pronto. pronto. E é falando, então, trocando ali, homens. Tu atende homens também? Tem Atendo. homens que têm algum problema de mama que acabam procurando um mastologista? Tem. É muito raro, né? A gente precisa de quase 400 diagnósticos em mulheres para ter um homem. Faz muitos anos que eu não vejo nenhum homem. Em Porto Alegre eu tinha muito. São homens que normalmente têm mutação de BRCA2, que já tem um histórico familiar de gerações seguidas de câncer de mama em mulheres.
Se trata especificamente da mesma forma que das mulheres, exatamente da mesma forma. E normalmente são homens diabéticos, são homens obesos, hipertensos. E fumantes e que já tiveram história natural de outras doenças, né, Carla? Outros cânceres. Então, câncer de células renais, ou enfim, outros tipos de cânceres também. Então, assim, normalmente o doente de câncer de mama já é um doente bem maltratado pela vida, assim. Se tu tivesse um conselho para quem está nos assistindo, o que fazer para evitar, para ter menos risco de ter um câncer de mama? Menos risco de câncer de mama, levar uma vida tranquila, com divertimento, com rindo, e não esquecendo de fazer os exames. Então, assim, câncer de mama não tem fatores de risco específicos. Únicos. Cigarro ligado à mama. Não é. Bebida ligada à mama. Não é. Alimentação de tal alimento. Não é. A gente já testou tudo quanto foi coisa. E não é. Então, mama, o negócio é fazer diagnóstico precoce. E diagnóstico precoce se faz fazendo exames anuais. É isso. Então, Como assim... tu falaste, mulher é fator de risco. Mulher é fator de risco. Então, assim... o que eu posso fazer para não ter câncer de mama? Nada. Fazer exames periódicos e anuais não te tira da linha de risco de ter câncer de mama. O que vai fazer vai diagnosticar precocemente e vai te levar a uma cura. Ok? Mas não vai evitar que tu tenha. Tu então, entende? E qual é a chance de cura de um diagnóstico precoce? Tem uma estatística? Eu não sei te dizer especificamente agora em números. Mas aumenta bastante. Mas aumenta. Hoje o câncer de mama é uma doença completamente curável, né? Enquanto não metastática, é uma doença curável. A gente aprendeu, né, Carla? Sim. Né? Trancos e barrancos a gente aprendeu como faz. Não, e evoluiu muito, né? A forma de tratar também. Muito. Evoluiu. As cirurgias são bem mais específicas, bem menores, bem menos agressivas. As abordagens axilares, que eram uma grande questão, né, de morbidade depois do tratamento, elas estão menos agressivas. As terapias adjuvantes, né, e hormonais também, elas estão menos agressivas. E as mulheres, assim, ó, dá pra ver, assim, bem agora, de quando eu comecei, que as mulheres, hoje em dia, elas conseguem virar essa página e viver sua vida. Viver sua vida normal, sabe? Tipo, passou e viver sua vida. Então, uma coisa que eu sempre digo em consultório, não desfaça seus planos. Porque antigamente as pacientes chegavam, desfaziam isso, ia viajar, não ia mais, a formatura do filho já não ia mais, não sei o que não ia mais. Pra quê? Depois se ver curada, se ver viva e tem que refazer tudo de novo esses planos. É muito trabalhoso isso. Emocionalmente é muito trabalhoso. Então não desfaça seus planos. A gente aprendeu a tratar, a gente aprendeu a curar, desde que isso não seja metastática, há possibilidade. Sempre há o que fazer. E tem uma linha, outra linha, terceira linha, quarta linha, 10ª linha, né, Carla? Tem a 10ª. E de tratamento. E a gente vai manejando do jeito que dá. Inclusive as metastáticas, porque a gente tem doenças em controle, né? A gente tem paciente com 20 anos de doença em controle. Tem pacientes né? com metástase óssea que tá assim, ó, tem metástase óssea, tá, é uma doença incurável? Mas é uma doença controlada, né? Quer dizer, está há 20 anos de doença em controle. A gente não pode chamar isso de cura, porque não é. Mas a gente pode chamar de o que isso, né? Não cura, mas controle. Tá vivo. Mas tá vivo. Hipertensão, Tá vivo. diabetes, E muito vai bem tratando obrigado. a vida inteira e tá vivo, né? E tá bem obrigada, tá muito bem obrigada com seu remedinho lá, com seu tratamento, visitando a doutora Carla e me visitando esporadicamente. Bom, Hélio, não, peraí, deixa eu só perguntar, que eu achei bem interessante ali que tu falou, assim, que para as células da mama lá amadurecerem, é preciso que a mulher amamente, né? E qual o tempo necessário para que isso aconteça? 15 dias. 15 dias? 15 dias. Olha só, tirar o peso da mulher. O negócio é lactar, né? É lactar. Mas eu tinha ouvido que quanto mais tu amamentasse, Claro. mais chances tu Agora tem. amamentou Eu aos amamentei 5 muito, eu quero que valha a pena. Não, é que assim, ó, Não, a até os 10 amamentação, meses. também polêmico isso, né? A amamentação, ela é, assim, hoje em dia eu vejo como quase um fardo, assim, pra colocar na vida da mulher, né? Eu acho que sim, é maravilhoso, né? É uma ligação com a mãe com seu filho, é uma ligação incrível. Mas, em 15 dias de amamentação, a mulher já conseguiu passar todos os anticorpos que ela tinha para seu filho, né? Então, tudo o resto que fica é uma coisa de vínculo. E que é maravilhoso, uma mãe que consegue estabelecer o seu vínculo com o seu filho dessa forma. Acho incrível, eu acho maravilhoso que isso aconteça. Mas isso não é um fardo, né? Então, a amamentação, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser benéfica para os dois lados. E do contrário... Não precisa.
Eu acho que a amamentação é difícil para a mulher na primeira semana, por conta das fissuras, o mamilo machuca, às vezes sangra. Então, aquilo ali, tu tá se recuperando ou de um parto normal ou de uma cesárea, tu já tá fragilizada do parto, né? Que acaba sendo difícil. E aí, aquela dor na tua mama, quando a criança suga, nossa, aquilo dói muito. Mas é tipo uma semana e passa. Ai, passa isso, né, Gisele? Passa Mas muito depois rápido. não Passa passa a tua muito privação rápido. do sono, não passa a tua privação de liberdade. Eu acho que amamentar é uma doação. É uma doação. É uma doação assim- constante até o final daquele período. E é uma porque questão tu de tem. vínculo, né? Claro, Porque assim, acho ó, que é lindo, mas existem- que não é difícil só na primeira semana, na minha opinião. existem 1000 maneiras de vincular uma mãe com o filho. 1000 maneiras, né? Uma delas é a amamentação, né? Então, se tu não amamentar, claro, tu chegar a lactar, diminui aí os riscos, né? Que a gente tava falando dos riscos em relação a câncer de mama. Tem 999 outras maneiras de manter o seu vínculo com o bebê, né? E eu acho que também uma coisa muito difícil em relação à amamentação, que eu vejo muito no consultório, é o fato de a mãe não se dar conta que aquilo é uma outra pessoa. Que ela não é mais necessária para prover aquele bebê com o leite dela. Então é uma quebra de vínculo aí. Então, não é porque o nenê quer a mama, porque o nenê quer o cheirinho da mãe, é a mãe que não consegue largar o bebê, na maioria das vezes. Sim. Então, é um tema bem delicado isso, né? É um tema bem polêmico, mas em relação à saúde da mama, 15 primeiros dias já tá suficiente para amadurecer as mamas, porque o negócio é lactar. E é isso. Não, deixa eu elogiar isso aí. Tirou um peso da mulherada que eu escrevi leve. Porque assim, ó, ninguém é obrigado para reduzir a chance de desenvolver um câncer futuro de ficar amamentando 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos. Então, acho que tem que deixar leve para a pessoa que vai ouvir e entender, olha, amamentou 15 dias, Tá já bom, serviu para, Tá bom. né? Mas Tu não quando vai amamentar só por causa disso, né? Tu vai amamentar por outros fatores e tudo, mas aquilo ali, Mas pelo menos a consciência é tranquila. Quando né? ele falou em vínculo, quando tu tem um filho, tu amamentando, parece que ele precisa de ti o tempo todo. É isso que ele falou. No meu Tu te primeiro acha importante, filho, é. no meu primeiro É mais pro filho, emocional. eu acho, Daí, quando nesse eu momento, tive é um ele, emocional ele amamentava, feminino. eu pensei, eu nunca mais vou tomar banho sossegada, nunca mais vou poder entrar no banho e ficar, E sabe, isso é um tranquila. pesadelo, mas ao mesmo tempo é um Aquilo era afago o que pra mais me ti, pesava. né? Eu saía fazer tudo correndo, porque eu achava que ele ia chorar e eu ia ter que dar mamar. E aquilo é pesado, aquele vínculo fica muito sacrificante para a mulher, porque ele depende de ti 100%. Tu Exato. não pode deixar com uma avó, ou com um pai, com alguém. Ele precisa sempre de ti. E esses, por exemplo, o Ministério da Saúde estabeleceu uma amamentação até os 2 anos de idade, né? Gente, 2 anos de idade, a gente já tem uma criança Que caminha. que caminha, tudo. que tem dente, Não, tá que doido, come. Que tá parada aqui do lado, assim, ó. né? Não tem Então, como. assim, 6 meses exclusivo. Então, assim, ó, isso é uma medida para diminuir a mortalidade infantil e desnutrição infantil. Isso é falando em grande grupo em relação ao sistema público, né? Uhum. Eu acho que a maioria das mulheres que estão ouvindo agora o nosso podcast aqui agora, elas não compõem essa população. Tu entende? Não amamentar a criança por 2 anos não vai fazer com que o filho dela caia na desnutrição infantil nem na mortalidade infantil. Então, isso foi uma medida brilhante do governo, né? De estimular, estabelecer a amamentação até 2 anos, porque realmente fez efeito e diminuiu muito a mortalidade infantil e desnutrição infantil. Mas isso não é uma realidade de todas as brasileiras. Não é mesmo? Então, assim, amamente enquanto puder. Essa que é a lema, né? Enquanto puder. Enquanto for prazeroso, enquanto for possível. E isso não é um fardo, né? Isso é um prazer, amamentar seu filho. Tem que ser, né? Tem que ser. Ai, gurias, eu amei esse episódio. Eu acho que ele ficou um episódio com muitos recados, quase de utilidade pública. Então, eu acho que quem está assistindo, quem nos acompanhou, tanto no Spotify, no YouTube, no Instagram, pelos cortes, encaminha isso para as mulheres da tua família, para as mulheres que vocês amam, porque elas também merecem ter essas informações e se cuidarem, né, através de informação de qualidade. Então, eu queria agradecer o Hélio, realmente passou muito rápido. Foi muito gostosa essa nossa conversa. Queria agradecer os nossos apoiadores, a Action Day, o Banco Cicobi e a Casa Simone Interiores. E
e convidar vocês para nos acompanharem no nosso próximo episódio. Um brinde. Vamos brindar com Brinde. água aqui. Obrigado, gurias.